A paz do Senhor para todos os parceiros do canal, a paz do eterno Deus também para todos aqueles que estão a me assistir pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus alcance a todos de uma forma sobrenatural. Hoje nós estamos a trazer o 23º devocional da família. E para você que está chegando agora, deixa eu lhe explicar. O mês de maio é o mês da família e eu faço parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família, que todo ano lança no mês de maio o devocional da família. E cada devocional que é lançado a cada ano traz um tema principal. O tema principal do devocional do ano de 2024 é Família segundo a vontade de Deus. Porém, diariamente nós estamos a trazer um devocional novo, um tema novo para abençoar o teu relacionamento conjugal e familiar através da Sagrada Escritura. Hoje, no 23º devocional, o tema é: por que devemos perdoar? Por que devemos liberar o perdão? O tema está baseado em um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 12, que diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Logo de princípio dá para nós entendermos que só iremos receber o perdão de Deus se nós também liberarmos o perdão. Observe que no versículo da palavra de Deus aqui tem algo importante. E perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, aqueles que também têm nos ofendido. O autor do devocional, ele começa assim: o perdão é uma das coisas que aparentemente é mais fácil falar do que praticar. Se falar do perdão é muito fácil nós falarmos. Fulano, tu deve perdoar ciclano. Ciclano, tu deve perdoar fulano, né? Mas quando se trata de alguém que nos ofendeu e nós devemos perdoar essa pessoa, colocar em prática o perdão é uma das coisas mais complicadas na vida do ser humano. Porque entra a arrogância, entra a prepotência, entra o meu eu não vou perdoar ninguém, entra muitas coisas na nossa vida que tentam nos impedir de liberar o perdão. Precisamos saber que o perdão atinge duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. A vertical vem de Deus para nós. Olha aí, para que o homem retire a culpa e constituindo um ato de graça pelo qual o homem é restaurado para ter comunhão com Deus. Na área vertical, quer dizer que eu devo pedir perdão a Deus e o perdão vem de Deus para mim, do meu Pai Celestial, daquele que instituiu o matrimônio e a família. Então eu preciso primeiro pedir perdão ao Deus eterno. Também tem uma outra área, outra dimensão, que é a dimensão horizontal, diz respeito ao tratamento dispensado ao próximo. Essas duas dimensões são independentes uma da outra, elas são diferentes uma da outra. A dimensão vertical e a dimensão horizontal, elas são independentes uma da outra. Perdoar não é uma opção, até porque não há outra saída a quem foi ferido. Quem não perdoa anula a possibilidade de ser livre e vivendo aprisionado às lembranças do que passou. Tanto o amor como o perdão não é uma opção, é uma decisão que nós devemos tomar. Eu decidi amar minha esposa até que a morte nos separe.
A minha esposa decidiu me amar até que a morte nos separe. Isso independente dos meus defeitos, independente do defeito dela, porque no decorrer do tempo nós vamos descobrir que a pessoa com quem nós casamos tem defeito. No namoro não apresentou defeito, mas a partir do momento que nós formos morar debaixo do mesmo teto, ela conhece os meus defeitos e eu de contrapartida também conheço os defeitos dela. Mas eu aprendi a amá-la dessa forma. Eu decidi amar a si mesmo. A si mesmo é o perdão. O perdão não é opcional. É um dever de cada um de nós perdoarmos aqueles que nos ofendeu para que o nosso Pai Celestial possa também nos perdoar. O autor ele diz assim, perdoar não é opcional, até porque não há outra saída a quem foi ferido. Não há outra saída a quem foi ferido, a não ser nós pedimos perdão. Quem não perdoa anula a possibilidade de ser livre. Você fica escravo da pessoa a qual você não perdoou. Você fica escravo, olha o que ele diz assim, quem não perdoa anula a possibilidade de ser livre, vivendo aprisionado nas lembranças do que passou. Você se torna um escravo, um prisioneiro daquilo que aconteceu na tua vida, trazendo sempre a lembrança aquilo que aconteceu, porque tu não consegue perdoar. Dentro desta ótica, o perdão é o passaporte para a liberdade. Quem não perdoa sofre e vivência amarga, carregando um fardo que pode transformar-se em doença física e da alma. Lembre-se que aquele que não perdoa, muitas das doenças que essa pessoa tem é em consequência da falta de perdão. Ele faz tudo de errado, mas não perdoa as pessoas. E quando alguém faz algo de errado para essa pessoa, e a gente vai até ela e pede perdão, ela não consegue perdoar. Consequentemente, ela vai atrair para ela todo tipo de enfermidade, não somente no corpo, mas principalmente na alma. Muitas pessoas estão enfermas e elas vão ao médico e o médico não consegue detectar o tipo de enfermidade que elas têm, porque muitas das vezes são enfermidades espirituais pelo fato dela não perdoar as pessoas. Outras são físicas, que não deveriam estar ali, mas ela está atraindo para dentro dela, trazendo para dentro dela essas enfermidades, porque ela odeia aquela pessoa que lhe fez mal, porque ela não consegue perdoar, ela não consegue liberar o perdão. Olha como diz a palavra de Deus aqui, dentro desta ótica o perdão é o passaporte para a liberdade. Liberdade emocional, psicológica, liberdade em todos os aspectos. Quem não perdoa sofre e vivencia a mágoa, carregando um fardo que pode transformar-se em doenças físicas e na alma. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão doentes? Fisicamente e na alma também. Perdoar é um ato de graça e de superação à ofensa recebida. Quem exerce o perdão lidar melhor com o ressentimento e a mágoa. Perdoar é o melhor remédio para curar as feridas da alma, como tristeza, angústia, compaixão própria, depressão, entre outras. Muita gente sofrendo de depressão, de ansiedade, porque não consegue perdoar. Ela quer ser perdoada, ela quer ser amada, mas ela não consegue perdoar e nem amar. E isso a gente percebe nas pessoas. A gente vê pessoas passando mal, a gente vê pessoas sofrendo por consequência de não liberar o perdão. Elas continuam adoecendo e às vezes adoecem até outras pessoas em consequência da própria doença que está dentro dela. O autor do devocional ele diz, olha, perdoar é o melhor remédio. E não se está dizendo aqui de perdoar somente por palavra. Tem pessoas que da boca para fora te perdoam, mas dentro de si tem raiz de amargura, tem raiva,
tem ódio, não consegue olhar a outra pessoa que lhe fez mal. Quando passa perto daquela pessoa, sente ali um choque, né, dentro de si. Por quê? Porque ainda não liberou o perdão de dentro para fora, apenas foi da boca para fora, mas ainda está dentro dele as raízes de amargura. Quando a pessoa perdoa, abre-se uma nova e saudável experiência, na qual as doenças psicossomáticas não se instalam em sua vida. Doença psicossomática. Quantas pessoas estão enfermas, mesmo frequentando igrejas, até mesmo com membros da família, zangados, rancorosos, amargurados. A gente vê isso estampado no rosto de algumas pessoas, a mágoa, a raiva, a ira estampada. Por quê? Porque essas enfermidades estão alojadas dentro dessas pessoas, né? Aí psicossomática não se instala em sua vida. O exercício do perdão traz saúde para a vida. Perdoe e viva feliz. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa perdoar, seguir em frente. Aquele que lhe ofendeu vai pagar um preço diante de Deus, porque nós tem a lei da semeadura, tem a lei do retorno. Nós colhemos aquilo que plantamos, mas nós não podemos sofrer por consequência de não liberar o perdão. Devemos lembrar sempre que perdoar não é esquecer. Não significa igualmente conviver. Não. Há pessoas que não merecem o perdão e muito menos não é preciso pedir perdão para você perdoar. A mesma situação que exigir perdão pode ocorrer e ser perdoado várias vezes. Chegaram para Pedro, ou Pedro, na verdade, chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes 7? Jesus disse: não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Libere o perdão. Mas libere o perdão de dentro para fora pelo poder de Deus e deixe o Espírito de Deus viver na sua vida. Lembre-se de uma coisa importante. Existe uma passagem bíblica que eu esqueço aqui, em Mateus, que diz: quando tu for apresentar a tua oferta e te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilie com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Isso significa que nem uma oferta, nem louvor, nem pregação, nem meditação da palavra de Deus, nem dízimo, nem oferta voluntária em dinheiro, nada Deus recebe enquanto nós temos algo contra o nosso irmão, ou mesmo o irmão tem algo contra nós. Isso se aplica ao contexto familiar. Que haja paz na tua vida, que haja paz entre o esposo e a esposa, que haja perdão entre o esposo e a esposa, e o esposo juntos vivam em paz dentro do lar, lembrando que não é uma opção você perdoar, é um dever daquele que está em suas mãos e tem como perdoar aquele que lhe ofendeu. Lembrando ainda que Deus só me perdoa quando eu perdoo. Tem tanta gente dentro da igreja que pede perdão a Deus e o pecado continua porque ele não consegue perdoar o seu irmão. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.